Sejam todos bem-vindos ao canal da PIPC Online. É um imenso privilégio, uma grande satisfação poder te reencontrar neste momento devocional, quando então dedicaremos esse espaço para a oração. Eu quero imediatamente orar com você e por sua família nesse exato momento. Vamos falar com Deus, vamos suplicar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Provérbios nos diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais este momento, quando podemos, ó Deus, buscar a face do Senhor, apresentar a Ti a nossa gratidão e rogar, ó Deus, a continuidade de Tuas bênçãos sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor possa, ó Deus, favorecer a todos esses que estão nos assistindo nesse momento, que a mão provedora do Senhor possa estar sobre cada um deles e de igual forma o Senhor possa repreender todo o mal. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos fracos e falhos, porém os nossos olhos estão postos em Ti continuamente. Assim te oramos, gratos, confiados nos méritos de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, meus amigos, todos aqueles que nos assistem, eu quero convidá-los a abrir a boa palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, a partir do verso de número 14. Efésios 3, a partir do verso 14. Diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Meus amados, Dr. John Stott, ele vai nos dizer que a oração é o desejo sincero da alma. Não há nenhuma sombra de dúvida que o maior de todos os desafios da igreja em todos os tempos é manter, nutrir uma vida de oração. A oração, ela está de mãos dadas com a pregação. A oração é a ferramenta de comunhão com Deus e com os irmãos que nos faz usufruir de benefícios que o Senhor tem para abençoar a sua igreja. A primeira oração do apóstolo Paulo está registrada no primeiro capítulo, a partir do verso de número 15. Quando Paulo ali, ele vai orar, agora suplicando para que todos aqueles tenham a iluminação de suas mentes para compreender a obra de Deus em Cristo Jesus em suas vidas. Nesse segundo momento aqui, quando nós temos uma outra súplica do apóstolo Paulo, essa súplica agora ela tem como objetivo promover o entendimento daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, o que ele chama aqui de mistério de Cristo. A reconciliação, a obra reconciliadora do homem com Deus através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos leva a conhecer deste mistério, que é Cristo sendo revelado aos homens. O apóstolo Paulo, ele nos coloca diante de uma realidade espiritual maravilhosa, de poder conhecer agora a esperança que faz com que o nosso chamamento ele seja eficaz diante de Deus. Portanto, a base da sua oração está afirmado
em 2 pontos. O primeiro deles, o seu conhecimento do próprio Deus, do Deus que ouve, do Deus que intervém, do Deus que se envolve, do Deus criador e sustentador de todas as coisas, do Deus que providenciou o seu Filho amado para que pudéssemos então ter um relacionamento satisfatório, abençoado e abençoador com Ele, como igreja. Em segundo lugar, Paulo está nos mostrando que a igreja dispõe de um armamento inigualável. Armamento este de extremo poder, que é a oração. E neste momento aí, Paulo, ele nos ajuda a poder perceber, meus amados irmãos, que há causas específicas que carecem da nossa intercessão. É bom lembrá-lo que Paulo está preso. Contudo, ainda que na antessala da morte, o apóstolo Paulo, ele não está privado de exercer o ministério extraordinário que é da intercessão. As questões físicas e materiais lhe são precárias, mas a sua vida devocional, ela é reabastecida nessa comunhão contínua com Deus. Ele não faz nenhum pedido aqui, de ordem material, ou física, ou de qualquer outra situação neste modelo. O que Paulo faz aqui é suplicar, ainda que por trás das grades, aonde a sua alma não pode estar enjaulada, que o Espírito de Deus conceda conhecimento do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, todos nós podemos exercer este ministério, ainda que estejamos privados de ir a uma estrutura que nós chamamos de igreja, mas nós não estamos privados do nosso quarto da oração. Nós podemos interceder, colocar diante do Senhor essas causas e sermos aprimorados através dela. Há 2 aspectos que nós queremos destacar nessa oração do apóstolo Paulo. A primeira coisa que eu quero antes pensar com você é o seguinte: você e eu, nós nunca entenderemos o poder e a eficácia da oração até que oremos. Então, é muito mais fácil escrever sobre oração do que orar. Orar é um desafio contínuo. E nós somos chamados, neste momento, a nos colocarmos diante do Senhor. Veja bem o que o apóstolo Paulo faz. Em primeiro lugar, ele apresenta uma oração de exultação a Deus. Esse aspecto é muito interessante. Paulo diz assim: por esta causa. Bom, que causa que ele está falando? A causa que ele apresenta aqui, ela está representada no verso 1 até o verso de número 13. Quando o apóstolo Paulo ali fala da gloriosa reconciliação dos gentios com Deus e dos gentios com os judeus e dos gentios agora com a igreja num todo, formando uma só família. Por esta causa, nós somos uma só família. Não há uma etnia. Não há aqui uma placa denominacional. Todos aqueles que clamam por Deus em nome e por amor de Jesus. Paulo está aqui dizendo assim: irmãos, tanto a igreja na terra, ou seja, a igreja militante, como a igreja no céu, a igreja triunfante. Ele toma toda essa família, sendo uma única igreja, como motivo de sua oração. Meus amados irmãos, este livro é tão maravilhoso, essa carta extraordinária, ela nos serve de parâmetro para dizer assim: nós temos livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Nós não podemos parar de orar em nenhum momento. Nós não podemos de forma nenhuma sermos incrédulos. Precisamos confiar. Lembra do sermão de domingo passado? Quando nós falamos no Salmo 16, a expressão da confiança de Davi em Deus. Nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter ousadia diante de Deus. A causa aqui é específica. A causa aqui está dentro de um contexto de obra de Cristo que agora nos reconcilia com Deus. É fato. Está posto aí. Mas eu quero pensar com você algo que possa agora servir como uma catapulta para te lançar à frente.
Quais são as causas que estão requerendo de você a sua intercessão nesse momento? Talvez sejam seus filhos, a preocupação, o medo, a incerteza deste futuro que está diante de nós. Qual é a causa? Uma coisa eu sei, irmãos, causas não nos faltam. O que nos falta é orar, orações exultantes. Segundo lugar aqui, nós temos uma oração reverente. É claro que você já caminhou, velho de igreja, experimentado, não há uma posição que agora requeira um maior benefício de Deus. Não é a situação de estar em pé, ou estar sentado, ou de joelho. Existia até um cântico que falava sobre isso, e de forma até equivocada. De joelho é melhor, de joelho... Não é essa a questão, irmãos. Por favor, não é esta a questão. A postura do apóstolo Paulo tem como objetivo mostrar, em primeiro lugar, é claro, a reverência dele para com Deus na sua oração. Em segundo lugar, porque era uma postura dos judeus, especificamente de uma classe chamada os fariseus, que gostavam de orar em pé, que gostavam de orar para aparecer, que gostavam de orar para receber aplausos, sendo visto pelos homens. Lembra de Jesus recriminando essa atitude, lá em Mateus, no Sermão do Monte, quando ele diz bem assim, se você vai para a praça para querer ser visto, para ser aplaudido, ô meu nego, parabéns, você já foi aplaudido, recebeu a sua recompensa. Então o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está primeiro nos colocando numa posição de reverência, de temor, de reconhecimento de Deus, mas em segundo lugar, de forma prática, ele está dizendo assim, nós não podemos ser como fariseus. Não é a questão da postura, irmãos, mas é o procedimento do coração diante de Deus. Nos aproximarmos de Deus não como barganha, mercadoria de troca, para receber o seu benefício, mas sim reconhecendo a eficácia do seu poder na nossa vida. Reitero aqui a minha fala. Você não conhecerá o poder e a eficácia da oração até que ore. Até que ore. Você tem que repetir isso para o seu coração, de forma que seja impelido a orar, a buscar mais o Senhor. Que coisa maravilhosa é nós nos sentarmos ou nós pararmos um momento para falar com Deus e no silêncio, na quietude, ouvir a Deus. Isso é uma espiritualidade sadia. Dr. Alistair McGrath, ele vai dizer isso de forma muito clara em um livro chamado A Verdadeira Espiritualidade. Não há o privilégio de usufruir de uma comunhão com Deus sem parar. Tem que parar. Tem que dar um stop. Ouvir a Deus. Andar com Deus. Oração reverente. Reverendo Antônio Elias, saudoso servo do Senhor, pastor lá em Niterói, ele dizia com muita propriedade que a igreja, quando ora, ela move os céus. A igreja, quando ela ora, ela faz com que o inferno treme. A igreja, quando ora, coisas novas acontecem sobre a face da terra. Meu amigo, quem sabe a sua vida está um marasmo. Falta uma experiência com o Senhor. Falta um mover de Deus na sua vida. E você saber dizer assim, Deus falou comigo, Deus esteve ministrando de sua graça sobre o nosso coração. Eu quero encerrar aqui esse momento de exercício devocional dizendo assim, Deus não nos chamou para trabalharmos sozinhos. Olha que privilégio. Ele nos chama a conferenciar particularmente com Ele através da oração e participar deste movimento gracioso para abençoar a nossa vida e a vida de outros através da oração. Deus poderia fazer isso sozinho? Claro que poderia. E você sabe muito bem, Ele é Deus. Não tem nenhuma necessidade. Mas eu e você temos. E na oração, nós encontramos respostas abençoadas. Respostas que nos colocam diante do Senhor comovidos
por sua intervenção poderosa na nossa vida. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua família. Deus abençoe toda a sua casa. Nós queremos, como temos feito todas as terças-feiras, interceder pelos nossos aniversariantes. Então, no dia 9, nosso irmão Paulo César. No dia 10, nós temos os nossos irmãos Amarildo e a nossa irmã Zeni Bertoli. Nós temos no dia 11, a Diná de Paula. Nós temos no dia 12, o Eduardo Smider. Dia 12 ainda nós temos o Rômulo e nós temos a Samela Kissila. Nós temos no dia 12 também o Anderson Smider. No dia 14 nós temos o Cléris e o Valbert. E no dia 15 nós temos a nossa querida irmã, Dona Dalila de Oliveira Smider. Vamos orar por esses irmãos e vamos também colocar diante do Senhor a nossa vida nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio desse momento de oração diante de Ti para a glória do Teu nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a estes irmãos amados que estão aniversariando. Os seus dias, ó Deus, sejam marcados pela ação providencial do Teu amor e de toda a Tua provisão. Também, ó Deus, nós queremos interceder pelos irmãos que estão, ó Pai, no enfrentamento desta pandemia e que foram, Senhor Deus, testados positivos da nossa igreja, mais de uma dezena de irmãos, que o Senhor possa, ó Deus, em nome e por amor de Jesus, livrá-los de todo mal. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor possa pôr fim a essa pandemia, que o Senhor possa restabelecer a saúde financeira do nosso município, o estado, do nosso país, ó Deus, de todo mercado mundial, que o Senhor nos dê a capacidade de prevalecermos, ó Pai, e na sabedoria do Senhor contornarmos essa situação. Também queremos interceder, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, por todos os enfermos. Que o Senhor, ó Deus, possa conceder saúde, restaurar, ó Deus, a plena recuperação à vida de cada um desses amados irmãos. Ó Deus, nós nos despedimos aqui uns dos outros através deste mecanismo, Senhor Deus, de transmissão, mas jamais nos despediremos do Senhor. Estamos diante de Ti. Os Teus olhos estão postos sobre nós continuamente. Portanto, suplicamos que o Senhor derrame da Tua bênção sobre o nosso coração. Assim oramos, ó Deus, e rogamos que a graça do Senhor, o amor de Cristo Jesus, o nosso eterno e bendito Salvador, e a presença fortalecedora do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.